Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso canal Tirei do Texto, o teu canal cristão católico, onde a gente faz entrevistas com pessoas que são católicas, testemunhas de fé, e hoje conseguimos tirar lá dos bastidores o meu amigo Felipe Rato, que está aqui dividindo a bancada comigo. E aí, meu amigo Felipe? Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tô me sentindo meio estranho, meio esquisito aqui. Sim, e agora tu botou um telão lá, o cara se olha, fica diferente. Saiu da janelinha? Saí, né? Me botaram no compromisso. Vamos lá, né? Vamos lá. Dizer não, né? Sim, é isso aí. Então, gente, hoje nós vamos a forma vai ser um pouquinho diferente. A gente trouxe aqui um evangelho, né? Que é a parábola do filho pródigo. E a gente vai dar uma conversada, uma reflexão e conversar um pouco sobre essa parábola. E o Felipe, para não me deixar sozinho na bancada aqui, resolveu me dar essa moral e dividir aqui comigo. Vamos lá então, né? Começar então com os nossos apoiadores. Então, começando pela Sam, máquinas de café, cafés em insumos. Uma máquina para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se quiser um coffee break, uma máquina para tua empresa, é só ligar ali pelo 999715205. E a padaria e confeitaria Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557. Desse lado aqui o cara fica bem feio. Fica, né? Não sabe para onde olhar. Vamos lá, vamos que vamos. E o Melena, né, que eu deixo pra ti. Isso. A Produvet, do meu amigo Rodrigo, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços Brasil-Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Para falar com a Produvet, é só ligar ali ou mandar uma mensagem no WhatsApp pelo 53-99962-3968. E é isso aí, Felipe. Vamos lá, então. Vamos começar aqui o nosso bate-papo diferente, pra ti mais diferente ainda, né? Eu tenho que falar, olhar pra tela, apertar nos botões. Sim, não, vamos lá, né? cruza, cabeceia, vamos lá. Vamos embora. Então, como a gente falou no começo, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. E, Felipe, muito interessante essa parábola, que ela é uma parábola, talvez uma das mais conhecidas, né, do Evangelho, das parábolas de Jesus Cristo. E ela traz a história de um pai e dois filhos, né? E um deles pede... Bom, a gente vai ler aqui o contexto da parábola. E essa parábola, ela é em Lucas capítulo 15, que ela vai do versículo 11 até o 32. Só que... 32, isso. Só que a gente tem que dar uma introdução nela ali no versículo 1. Inclusive o padre Henrique esteve aqui conosco, né, aquele dia, que o evangelho que ele trouxe foi esse, né, as três parábolas da misericórdia, que daí a parábola da ovelha perdida, a do dracma perdido e essa do filho pródigo. A gente vai falar sobre essa então do filho pródigo. Então essa parábola ela começa no seguinte, no versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam. Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes, então, esta parábola. Antes da gente entrar na parábola específica, a gente precisa entender também o contexto, né, daquele momento que Jesus contou essa parábola. O povo, né, tinha a opressão ali, o controle, vamos dizer assim, do povo dos romanos. E o povo era muito patriarcal, vamos dizer assim, né? Era muito família. Então, para um filho, né, chegar para um pai ainda em vida e pedir a parte na herança, era uma ofensa muito grande, né? Então, Jesus já coloca essa parábola já mesmo para dar no meio mesmo dos caras, né? E aqui Jesus está englobando todo mundo, porque os escribas, os fariseus, questionavam Jesus, que ele sentava com os pecadores. Então Jesus engloba aqui todo mundo nessa parábola, tanto os que criticavam quanto aqueles que eram pecadores. Então ela começa assim: disse ainda um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, disse ainda a Jesus, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte de herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres,
o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Então, eu dividi ele em 4 partes, esse texto. Essa primeira parte, então, ela já nos conta que o filho, ao pedir, né, essa parte da herança pro pai, ele ainda não sabia o que fazer com essa... Quer dizer, ele sabia exatamente o que fazer com essa herança. Ele vai pro mundo, né, deixa aquela família que tinha uma estrutura e vai pro mundo. O pai, com seu amor, pega e dá. Bom, se é isso que tem para fazer, que é o que ele quer, e dá. E aqui, cara, a primeira lição que eu tiro dessa parte do evangelho é que esse pai representa Deus, né? E a primeira parte que eu tiro desse evangelho é o seguinte: às vezes a gente pede coisas para Deus, né? A gente insiste tanto, né, pedindo as coisas para Deus, e Deus não nos dá o porque não é a hora, e a gente fica reclamando e não faz a nossa parte. Tem, né? E a gente não faz a nossa parte. Então aqui esse cara, ele pede para Deus, vamos colocar assim nesse contexto, né? De tanto ele insistir, Deus dá para ele. Só que ainda não era o momento. Então, quando tu ganha as coisas que não é ainda o momento, tu tá antecipando os planos de Deus. Exato. E acho que também, né, de uma forma, digamos, fácil. Uhum, sim. O esforço dele. Aí fica fácil tu gastar. Claro. Usar, tu ir pro mundo, né? Com coisas que tu não teve o sacrifício de conquistar. Exatamente. Então, tu não passou pelo processo, tu não sabe da onde vem, né? Exatamente. Não sabe o suor, o que aconteceu, quantas gerações, digamos assim, passaram para construir aquilo ali, né? Exatamente. Então, quando ele antecipa esse plano de Deus, que é mais ou menos o que acontece na nossa vida, quando a gente quer muito uma coisa e a gente antecipa, é porque ainda não é o plano de Deus. E aí o que acontece? Dá errado. Porque daí entra bem isso aí que tu falou. Ele ainda não foi forjado no processo para alcançar esse objetivo, que era, aqui no caso, que era o ter dinheiro, né? Então, o que acontece quando tu não tem preparo e tu recebe uma coisa? Tu bota tudo fora. O que acontece se teu pai te dá um carro se tu não sabe dirigir? Eu quero. Cara, acabou de te dar o carro. Cara, tu vai pegar e vai te matar. Entendeu? Tu não tá preparado, tu não aprendeu a dirigir, tu não tirou a tua carta de habilitação. Então, aqui nessa primeira parte, o que eu destaco nesse ponto é isso, né? Que a gente nem sempre tá contente com aquilo que tem. Então, o cara, ele tinha uma vida boa em família, né? Segundo o texto que a gente pode analisar, mas ele de uma hora para outra se rebeldiou e disse, cara, eu quero ter minha vida, eu quero ter minha independência e me dá o que é meu por direito, né? E ainda reclama da questão do direito. Eu tenho experiências minhas, né? Pode ser que eu conte alguma coisa aqui. Ao longo da vida, eu sempre tive muito isso, ó. Tipo, tá fazendo uma coisa quando tu consegue, tá? Quando vai lá e consegue, tipo, não é agora, não é essa hora. Tem muitas provas disso que a gente fica perguntando, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que não sei o quê? Por que esse outro, né? Até quando me assaltaram uma vez, tu lembra quando me assaltaram? Aí, cara, a gente pergunta por quê, mas quando me assaltaram, cara, eu juntei, tipo, em um tempão, juntando dinheiro pra comprar as coisas pra eu trabalhar, e foram lá, me assaltaram. E eu perguntei, por que isso daí comigo, que agora que eu consegui? E de tudo eu levei uma lição, porque os caras que me assaltaram, um dia antes, tinham assaltado um bar e mataram o cara do bar, os mesmos caras. E em mim não me fizeram nada, entendeu? Sim. Então, cara, leva. Então, tudo tem um propósito e a hora que é pra acontecer, né? É verdade, é isso aí. Que é o que diz já nessa introdução, né? Bom, aí na segunda parte que eu separei, que começa ali a partir do versículo 14, ele continua assim. E gastou tudo, né? Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Bom, aqui está entrando já o que a gente comentou, dele ter torrado tudo. E, cara, eu destaco sempre assim 2 arrependimentos, né?
aquele arrependimento que tu faz as coisas erradas, tu te dá conta, e aí tu, cara, errei, né? Errei, vou tentar melhorar nisso aqui, não fazer mais. E tem aquele arrependimento que eu chamo de arrependimento porque eu fiz coisa errada e me dei e descobriram, né? Então, ou seja, um cara que, por exemplo, trapaça na empresa, trapaça um amigo, cara, ele segue fazendo aquilo como um vício. E aí quando descobrem, aí vem o arrependimento. Exato. Mas se ninguém descobrir, você vai passar toda a tua vida ali fazendo, tu entendeu? Exato. Não é um arrependimento sincero. Isso. Pode até, aí claro, aí pode até assim, cara, realmente, eu me arrependo agora, né, senti a dor e não vou mais fazer. Mas tu nunca teve coração pra te arrepender, né? Exato. E também, nessa parte, o filho, ele entra mais ou menos isso aí, o cara, ele aproveitou tudo que tinha, gastou tudo e não se deu conta do que os empregados do pai dele tinham, do que o pai dele tinha e oferecia, né? Ele precisou ficar junto com os porcos pra poder se dar conta disso. E mostra também que a vida não é que nem a gente tem em casa quando a gente tem as coisas. A vida mostrou aqui, ó, ele foi pedir emprego pra um cara e o cara assim, cara, o que eu tenho pra ti é a comida dos porcos, ali cuidar dos porcos. Tu entendeu? Então, eu tô sempre falando isso pras gurias, né, cara? Elas não entendem muito ainda, mas a gente tem que massificar, né? Digo, olha, vocês não querem comer isso, não querem comer, o almoço não é o que eu quero, a janta não é o que eu quero, mas dá valor, porque o mundo lá fora não tá nem aí pra ti. O mundo não tá nem, a vida não tá nem aí pra ti, a vida vem só pra dar paulada. E a gente entende isso depois, porque a gente escutou isso do nosso Sim, pai, claro. É por isso que eu me torno repetitivo, né? Que é pra ficar gravado. Então, quando tu pega e vai pro mundo encarar o mundo de fato, tu vê que a vida não é assim, né, cara? Que o amor que tu tem do pai como Deus é o amor que jamais vai te abandonar, né? Então tu tem que tá preparado, né, legal? Porque senão não é fácil. não é barbada, né? Tu tem que dar valor às coisas que tu consegue ter, né? E muita gente não tem alguns privilégios que temos, né? E a gente tem que dar valor pra cada momento nisso, porque quando a gente tem, parece que a gente não dá valor, né? É. E aí, no momento que tem pessoas que tem que passar por isso, né? Sim. Dificuldade pra dar valor ao que tinha. Cara, eu digo, né, não é nenhum pecado tu querer, cara, ter um carro melhor, uma coisa melhor, ter grana, não é pecado, desde que tu não coloque isso acima dos teus valores, né? Desde que, cara, tu tá... Não tem que passar por cima dos outros. E que não tenha passar por cima dos outros, desde que tu consiga honestamente, com o teu trabalho, com o fruto do teu esforço, cara, show de bola. Deus vai te abençoar por isso e glória a Deus. Sim, exatamente. E glória a Deus. Mas agora outra coisa também, tu olhar pros outros, né, e querer comparar a tua vida com o outro, né? Sim. Isso aí eu mais pra frente eu vou falar também. Não pode falar. Ainda mais na era que a gente tá de redes sociais. Sim, onde tudo que tu olha ali tu acredita, né? Tudo tu acredita, a vida de todo mundo é maravilhosa. Perfeito. Aí as pessoas que estão ali, que tu acha que são teus amigos, que vão te ajudar, vão te apoiar, vão te incentivar, não, aí tu já tá causando uma coisa ruim na pessoa. Tu tá fazendo uma coisa, por exemplo, tu vai numa viagem, aí tu posta alguma coisa e a pessoa vai lá, em vez de ficar feliz por ti, ela já te vê com maus olhos porque ela não consegue fazer aquilo. Né? Exato, Então é complicado hoje em dia. Bom, a gente tem casos influenciadores aí que apresentavam uma família margarina no coisa e da noite pro dia se separaram e, né? Exatamente. Muitos Porque as casos. redes sociais aceitam qualquer coisa, né? Tu não vai postar os teus problemas lá, né? Isso aí. Vamos dar exemplo do Whindersson Nunes. Entrou em depressão, tinha tudo. Uhum. E aí ele começa, cara, se eu não tivesse nada, não ia ter ninguém na minha volta. As pessoas que estão comigo hoje é por causa que eu tenho alguma coisa para oferecer. Né? E aí eu acho que entra uma coisa também, cara, que... Eu sempre pensei nisso, assim... Como é que tu consegue distinguir quem tá contigo pela parceria mesmo ou porque tu tá bancando, né? Exatamente. Claro, tu vai ter ali teu grupo de colaborador, ali de funcionário, beleza, mas aquelas pessoas que andam contigo ali, né? E aí tu começa a perceber também com isso tudo, né? Tipo, tu sendo essa pessoa, começa a perceber o que é que merece tua atenção realmente no dia a dia. Tu tá deixando pra trás. Uhum. Né? Daí tu começa a perceber, minha família
meu momento com aquelas pessoas, meus amigos de verdade, e tu começa a tirar tudo por, digamos, um ego, né? Aham. Que te alimentaram, e aí tu tá deixando o ego falar mais alto que tu, né? E é o cuidado que a gente tem que ter na fé, né, cara? Porque Exato. quando bate na porta, assim, o. Cara, eu vi um negócio muito legal hoje, um vídeo de um cara que ele falava mais ou menos assim, ó, da questão de Adão e Eva, né? Que ah, quem, quem, quem levou Adão a pecar foi Eva. Porque a serpente, como feia, ela apareceu para Eva. Então, como o diabo, se ela chegasse para Adão, ela não ia conseguir convencer Adão a, a pecar. Então, ela chega até Eva, né, e diz assim, cara, que o mal chega assim, ele chega para fazer tu errar por aquilo que vai te chamar a atenção. Exato. Então, ela chega até Eva, vamos colocar aqui, né, uma mulher bonita, uma mulher que ele gostava, que ele confiava, e disse assim, não, eu vou fazer ele errar através de ti. E ele conseguiu entrar na mente dela, ela foi lá e ele cometeu o pecado. E quantas vezes a gente cai nas tentações e nos erros por vir por aquilo que vai satisfazer o nosso ego, né? A nossa vontade. O lado humano, né? O lado humano que tem tentações, né? O mundo tem tentações. Sim, sim. Mas tu tem que saber diferenciar o que é certo ou o que é errado. Do que se tu cometer aqueles 5 minutos de erro ali, o que vai causar na tua vida depois, né? Exatamente. Então o cara tem que estar bem consciente. Bom, e aí na terceira parte, que começa depois do versículo 20 ali, do 21. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este, meu filho, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Então, o arrependimento entra também na parábola da ovelha perdida, né? Que o pastor fica muito mais feliz da ovelha que ele recupera do que as 99. Porque a festa que Deus faz quando um filho volta, né? Quando o filho retorna. É a festa que ele vai fazer quando tu voltar, que ele tá te esperando, né? Então, então aqui o cara foi lá, trouxe o rato lá, fez um festão, né? Tocou como DJ, deu o melhor cordeiro pro filho, pela felicidade, que é essa felicidade que Jesus quer colocar, que Deus tem quando a gente retorna, né? Jesus fica triste quando a gente se afasta, mas ele não força nada. O pai, aqui nesse texto, cara, ele dá o dinheiro pro guri e diz, cara, é o teu livre-arbítrio, entendeu? Vai e faz o que tu acha que tem que fazer. E quando o cara se arrepende e volta, tu pode ver que o texto diz assim, ó, que o cara ainda vinha longe, mas o pai parece que já esperava que aquele filho ia voltar, né? Então ele fica feliz e ele vai e encontra o filho. Então, aquela frase, né? Cara, a cada 2 passos que tu dá em direção a Deus, é 10 que Deus dá a ti, né? E eu acho que aqui resume bem isso. Cada que o filho ia se aproximando, o pai vinha ao encontro, né? Ele tá ali. O filho, quando tu encontra Deus, por mais que te afaste, tu sabe onde encontrar ele de volta. Né? E o filho teve essa perspectiva. Cara, ele já conhecia o pai, já amava o pai, teve esse deslize, essa aguçada do diabo, né? Dele se afastar, a tentação. E ele sabia onde encontrar o pai, né? Cara, na casa do meu pai tinha comida. Os funcionários comem da melhor comida. Eu sei onde é que tá. Exato. Eu sei onde é que tá a verdadeira felicidade. Isso tá que a gente tava falando. Isso, tá na família, tá no meu pai. Então, eu sei onde encontrar o pai. E hoje, quem tá perdido, né? A gente tem a missão de tentar resgatar as ovelhas. E aqueles que estão perdidos, eles sabem onde encontrar Deus, né? Na verdade, na tentação, tem um mundo vazio junto. Isso. A gente tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Bom, e aí então eu vou para a quarta parte, que eu separei do evangelho aqui. O seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse,
É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredia um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Cara, essa parte aqui é muito o que a gente vive, assim, ó, porque daí eu volto lá onde eu falei que eu ia falar mais no final. Quantas pessoas se dizem ter fé, que são cristãs, que são católicos, cara, vão à igreja, participam de grupos e coisa, mas não conseguem ver a felicidade do outro. Exatamente. Né? Olham pro outro e dizem assim, cara, como é que o Felipe tem tudo aquilo ali? Cara, eu tô sempre rezando, cara, tô sempre fazendo isso, fazendo aquilo. Tio, o louco tá sempre na balada, entendeu? Tu começa a julgar o outro. A primeira coisa, se realmente tu é cristão, tu não tá cumprindo um dos mandamentos, que é querer para o outro aquilo que tu queria para ti mesmo. Então tu querer a felicidade do outro, né? Assim como não fazer para os outros que tu não quisesse. Exatamente. Tu ia gostar de saber que as pessoas tudo estão te invejando, né? Enquanto tu tá invejando o outro, tu ia gostar. Não, né? A gente quer compartilhar com o outro. Outra coisa, aquilo que eu sempre falo, já falei nos podcasts que tu acho que tu vai lembrar. Que a gente começa a olhar pro passado da pessoa. Né? Então a pessoa teve uma transformação, uma mudança na vida através da fé em Deus, e aí tu segue apontando o cara, porque tu não tem como negar que aquela pessoa se encontrou com Deus e agora tá tentando trilhar um caminho correto, e aí tu fica apontando, mas quem é o fulano, cara? Quem é pra falar alguma coisa? Quem é tu? Tá falando de Deus. Cara, conhecia lá da garrafa de uísque lá. Então, cara, e é o que eu digo, aí tu tem que estar, a gente que se converte também, tu tem que estar muito certo, assim, ó, de que tu vai ser apontado pro teu passado, mas aí tá tudo bem, cara. Tu quer ver o meu passado? Cara, vai lá e fica sozinho, meu velho, eu não tô mais lá, né? Então, esse filho, o mais velho, ele começa a criticar o pai. Cara, sempre estive contigo, como se nós estivéssemos criticando a Deus, né? Meu Deus, cara, eu rezo pra ti, eu faço isso, faço aquilo. E eu não tive benefício, cara. Por quê? Cara, mas tudo que é meu é teu. Toda riqueza que eu tenho é tua. Aí eu volto lá nas 90 ovelhas e dei uma perdida, né? Eu sempre dou um exemplo de uma vez que eu tava no mercado com as gurias. E aí o mercado tava cheio, né? E, cara, no rapidão, assim, ó, de criança cega a gente, né? Sim. Quando eu tô no caixa, a Maitê desapareceu. Pá! Imagina o coração, né? Uhum. Como a Maria já é um pouquinho mais velha, já, né? Eu disse assim, fica aqui na fila que eu vou procurar a tua irmã e já vem. Uhum. Eu deixei de me preocupar com ela? Não, mas eu tinha confiança de que ela me obedecia e que ela ia ficar ali me esperando. Aí no que eu saí no primeiro corredor, eu já via a Maitê já chorando. Cara, e foi aquela felicidade, né? De ela vir, abraçar. Tô resumindo, né? De me abraçar, aquela felicidade. Quando eu voltei, a Maria tava ali. Então, a Maria tinha tudo que ela precisava ali. Uhum. Ela tava numa fila, né? Tava com a minha confiança e obedecendo ao que eu tinha pedido para ela. E sabia que iria voltar. E sabia que iria voltar. E saberia me procurar se eu demorasse, ou se chegasse alguém ali e perguntasse alguma coisa, enfim. E já a outra pequena não. A outra tava perdida mesmo. Uhum. Porque no momento ali ele se perdeu. Então é isso que eu acredito, sim, que é o amor de Deus. Cara, quem tá comigo, tá comigo. Vai ter tudo que precisa. Né? Uhum. Talvez não é aquilo que tu quer. Uhum. Né? Momento, mas o que tu precisa, tu vai ter. Tu vai entender o porquê que não era aquele momento. Exato, porque às vezes o que tu quer não é o que tu precisa. Exato, né? Exatamente. Então a gente não pode interferir no plano de Deus. E esse filho mais velho tem essa... Que daí aqui Jesus já tá falando pros escribas e pros fariseus, né? Que eram os caras que tinham muito conhecimento das leis de Deus e praticavam aquelas leis,
mas não tinham o coração, né? Então, quem não tinha entendimento das leis, para eles, não valia nada. Por isso que eles chamavam, por isso que eles não admitiam que Jesus falasse com os pecadores. Mas sendo que os maiores pecadores eram eles, né? Tanto que Jesus, em algumas partes, vai dizer, né? Que muitos pecadores poderão entrar no céu, arrependidos, e muitos que se dizem justos não vão entrar, porque eles eram considerados como justos, né? Sim. Que eram pessoas que tinham conhecimento, que cumpriam as leis, enfim. Na verdade, a gente está aqui nessa vida, nesse mundo, é para aprender, né? Exato. Para tentar fazer o certo, né? E para trilhar o caminho, né? Para ter o verdadeiro reino que é o reino que Deus preparou para nós. Eu tenho outra prova que eu tenho minha. É que, tipo, meu sonho sempre, sabe, né? Toquei no teu casamento, sempre fui DJ, e meu sonho era ir para Florianópolis para tocar. Pra ser DJ, porque lá o mercado é melhor, tudo mais, não sei o que. Fui, peguei, quando deu, fiquei 1 ano lá e 2 anos. Aí eu consegui tocar, tava bem no mercado e tudo mais. O que aconteceu? Deus me presenteou com uma filha. E disse assim, ó, tipo, já me deu um estalo, tipo, não é mais aqui o teu mundo. Esse é o teu mundo, entende? Aí eu comecei a pensar na vida, cara, se eu fosse pra lá, o que ia ser a minha vida sozinho lá, perdido na noite, nas tentações, né? E o que de, tipo, Deus foi lá, me deu a Petra, tipo, é aqui, ó, agora é esse aqui o teu mundo. Aí eu fui pra Bagé, voltei pra Bagé e, tipo, a gente não entende o porquê. Sim. Né? Mas Deus tem planos sempre maiores pra gente, né? Tem, cara. Pra nos levar pro lugar certo e pra uma coisa melhor do que a gente planejou. Né? A gente quer, mas não sabe o que quer, né? Sim. Cara, e tu poderia muito bem também, através do livre-arbítrio, das escolhas, né? Tu poderia ter muito bem dito, cara, não vou voltar. Exato. Entendeu? Exato. Vou ficar aqui, vou ter minha filha, vou ajudar no que é necessário aí. Mas não, né? A gente tendo a consciência, assim, vai embora, né? É isso aí. E porque é um pedacinho teu ali, né? Sim, claro. Então, dá uma sacudida, né? E boa sacudida, né? Todos os dias uma sacudida. Cara, essa parábola aqui, nossa, tem muita coisa pra gente... Muita analogia pra fazer, né? Muita coisa. Se encaixa na vida, como a gente tava falando antes de começar, se encaixa na vida de muita gente. E é por isso que Jesus muito falou por parábolas, né? E os discípulos muitas vezes também não entendiam. E eram caras que conviviam com ele 24 horas. E às vezes no secreto ele pegava e explicava pra eles o que queria dizer, né? E Jesus sempre usava as parábolas diante da realidade daquela região que ele estava. Que era para ver se os caras entendiam de fato o que ele queria falar, né? E trazendo para hoje, né, pro mundo hoje, a gente vê qual o sentido realmente que Jesus queria com as parábolas, né? Era à frente do tempo. Então, é atemporal que chama, né? Quando não tem... Sim. Que é para todos os tempos, né? Então, Jesus deixa e até hoje a gente tira várias lições. Se tu pegar, eu dividi em 4. Se tu pegar só uma parte, né, das 4 que eu dividi aqui, tu vai tirar várias lições, né? Se tu pegar como um todo... que essa parábola é muito importante pra mim, sabia? Porque eu tava lá em Florianópolis, fazendo um cursinho pra batizar na Petra. Sim. E a gente fez a analogia dessa é mesmo? Essa parábola aí. E tu lembra do que foi analisado ou não? Lembra mais ou menos o que a gente tá falando, entendeu? Tinha muita gente, aí perguntaram se alguém se identificava, eu levantei, falei, não sei o que, até o padre que tava lá disse, era pra te estar aqui nesse momento e nessa hora, era pra ti escutar isso daí, que era pra ti. Tu vê. Entende? Então são coisas assim que não tem explicação, mas que a gente sente, né? Então, e por um acaso, hoje que tu tá sozinho, tu me chamou pra ler essa parábola. Não tinha nem ter falado isso agora, tô te falando agora. Sim. Tá, tu vê? Nossa, eu ia fazer sozinho, né? Eu ia fazer sozinho aqui o podcast e ele, não, vou fazer contigo. Você dá contigo. Bora então. Nem sei se eu conseguiria fazer sozinho. Esteja sendo bom, né? De bons frutos, né? Não, vai ser sim, com certeza. Cara, e no total, né? Eu anotei as coisas aqui, cara, no fim nem falei o que o Espírito Santo mandou, né? Nem falei as coisas que eu tinha mais que eu tinha anotado. É isso aí. Então, trazendo para um contexto geral, assim, não sei se vai ser uma conclusão, né? Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Essa parábola, ela nos mostra o amor, a misericórdia, o arrependimento, né?
o perdão de Deus, que acho que já foi tudo isso, porque a gente já conseguiu entrar em todas essas questões, né? Que vale a pena a gente ter, contribuir este amor a Deus, né? E que Deus nos dá realmente isso, o livre-arbítrio, cara, vai lá e faz o que tu acha que tem que fazer. Escutei também de um bispo um dia, uma homilia de um bispo, que ele disse que o diabo, ele tá presente em todos os lugares, até dentro da igreja, Sim. né? Tanto que quando Jesus foi fazer ali a ceia com os discípulos, né? Que partiu o pão e o vinho e tal, o diabo estava presente, porque o texto diz, né? Nesse momento o diabo já estava no coração de Judas. Sim. E Jesus não insistiu. Só disse pra ele assim, ó, vai e faz o que tem que ser feito. E aí Judas foi, né? E foi mais ou menos o que o pai disse aqui pro filho, né? Cara, deu a herança e disse, cara, vai, vive se tu acha que é isso que vai te fazer feliz. Vai. É. Mas é bem isso. E tem uma... Eu acho que é a série... É o The Chosen? Diabo. Ah, o Oficina do Diabo, do Brasil pra lá. E tem, tipo, as pessoas estão na missa, estão rezando, e o diabo tá lá, ó, só olhando pra ver quem é, o que eles iam fazer. Quem tá disperso. Quem tá disperso, quem tá fraco na fé, né? Uhum. É interessante essa série, cara. Não sei se tu já viu. Não, cara, eu assinei pra assistir o filme e até agora até agora não assisti. Interessante. Então, sempre tudo que é lugar que tu vai tem o bem e tem o mal, né, cara? Uhum. Em qualquer lugar. É. E, cara, e vai muito mais de ti, da tua maturidade, da tua vigilância, pra evitar essas coisas que a gente tava falando, né? Por exemplo, cara, se tu frequenta um lugar, ou tu faz alguma coisa, ou convive com alguém que tu sabe que tu vai ser... Não é frágil a palavra que eu quero usar, que tu vai ser... como é que é a palavra? Vulnerável, tá? Cara, quando eu ando com a minha turma ali, cara, eu fico bem vulnerável porque eu não sei dizer não sei o que é, eu vou ratear. Cara, eu sou um cara tranquilo. Cara, mas se eu bebo, eu vou ficar vulnerável, eu vou ratear. Cara, então qual é a possibilidade? Evita. Entendeu? Evita. Se tu sabe, se tu te conhece, né? Sim, se tu já sabe, já tem essa consciência, né? Então, e não adianta nada depois dizer assim, cara, eu sei que eu ratei, mas eu bebi. Cara, então não bebe mais, entendeu? Não anda mais naquele ciclo de pessoas que vai fazer com que tu porque tu não sabe dizer não. Exatamente. E tu planta o bem, tu vai colher o bem, né? E não tem... Essa não tem escape, né? A colheita é certa. A colheita é certa. Essa daí não tem erro. Inclusive, eu vou falar uma coisa, vou voltar no meu assalto lá. Que foi muito impressionante quando os caras chegaram, os dois armados, botaram a arma na minha cabeça. E alguma coisa me dizia, não te preocupa que não vai acontecer nada. Tu tá bem, não vai acontecer nada, faz o que eles querem, não vai acontecer nada. Tipo, pai, mãe, todo mundo dormindo dentro de casa, imagina se eles entram em algum... Sim, tá louco. Né? E diz, não te preocupa, não vai acontecer nada. Tá. Passou no outro dia, minha mãe muito católica, tu conheceu? Sim, Aí, ela, vou acender uma velinha pro teu anjo da guarda. Ela acendeu a vela e o sebo da vela ficou no formato de um anjo. Cara, inacreditável. Cara, são coisas, são provações, né, que a gente passa que, cara, não tem explicação. Uhum. Mas eu sabia que, mesmo os caras matos, sabiam que não, fica tranquilo que tá tudo dominado. Uhum. Com certeza eu levei lição aquele dia, porque eu sempre fui muito, minhas coisas, sabe? Materialista. Materialista, porque é um negócio que eu trabalho, coisas e tal, eu fiquei, não é nada, entendeu? É só as coisas. Só as coisas. Isso foi uma lição pra mim, de repente, né? Uhum. Eu aprender com isso e desapegar um pouco. O que vale, como a gente tava falando na depressão ali com os outros na volta, o que vale mesmo é a gente estar bem com a família, com a vida, né? Com a nossa, a gente tendo vida e saúde, a gente consegue conquistar tudo, né? É verdade. E aí tu vê também essa questão que tu falou do formato do anjo ali, né? Cara, Deus, ele não chega pra ti fazendo um show pirotécnico, com foguete, com yahahá. Cara, é nos mínimos detalhes, né? Mas aí vai de tu estar com o coração aberto e disposto a entender, né? Pra receber e entender a mensagem, né? Cara, eu acho que conseguimos destrinchar bem. Não sei se tem alguma coisa a falar. Não, acho que é mais ou menos isso. Mas se a gente fosse destrinchar, tem várias... Depende do que cada pessoa tá... Claro, vida, né? Mas eu acho que deu bem pra ver ali o teor o que Deus quis passar, né? Uhum. Eu aconselho, assim, né? Se puder dar um conselho pro pessoal. Te quebrei agora na jogada da câmera.
Se de pegar, né, eu acredito que todo cristão, todo católico já leu essa parábola, mas de pegar um dia, uma horinha ali, ler ela e ir destrinchando ela, assim, que nem a gente tentou fazer aqui, né, pra tirar, de repente, outras lições que Deus não passou, porque é daquilo que o Espírito Santo te falou na hora, né? Que eu aprendi também, né, Rato? Não tu olhar assim, tipo, eu vou ler um trecho do evangelho e tal e tirar para meus dias de hoje. Claro, é válido, ótimo, beleza. Mas entender também o que realmente Jesus Cristo falava. Né? Entender o contexto do negócio, né? Não pegar, tipo, o Minutos de Sabedoria, aquele, e puxar o que me diz hoje, né? Não, é tu ler, por isso que eu aconselho, assim, o pessoal a ler essa parábola, como outras também, mas especificamente essa que a gente está falando, e destrinchar ela, né? Ver o que o texto está dizendo, deste amor de Deus, do caminho, de uma autoavaliação, a gente se colocando, de repente, muitas vezes no lugar do filho mais velho, né? E ficar... Eu tenho certeza que muitos, né? A gente faz, né? E, não sei o que, o cara e tal, isso que a gente falou. E a gente se acha que tem muita fé, né? Sim. Mas ter fé não é só tu ter atitudes de fé. É também tu ter atitudes perante o outro e viver, né? E viver perante o outro também. Felipe, acho que é isso, né? Conseguimos, acho que... conseguimos terminar. Eu achei que nós nem ia conseguir terminar a parábola. Acho que foi bacana. Te agradecer aí, obrigado, né? Eu que agradeço e peço desculpa pela intromissão. Eu tenho meu convidado, rapaz. Meu convidado. Meu colega e convidado. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Que deu pra dar uma refletida, inclusive. Isso. Gente, e aí, quem puder, né, deixar nos comentários se gostou, se acha que a gente deve fazer mais assim, desse modelo, né? Porque é uma ideia já antiga. E aí, nessa semana, eu refleti bastante e disse, cara, acho que vou tentar fazer esse piloto aí pra ver se dá certo. E a gente vai seguir um por mês, de repente, né? Fazer nesse formato de trazer um texto do Evangelho completo pra gente fazer esse debate, né? Essa reflexão. Não é um debate, uma reflexão. Beleza? Mais alguma coisa? Tem que falar dos patrocinadores. Nossos apoiadores, cara. Claro, tá louco, rapaz. Tá louco. Então, começando pela Sam Máquinas de Café, cafés, insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento aí, é só mandar um WhatsApp ali pelo 999715205. E a velha padaria e confeitaria Santa Mordida, né, Dadinha? Hoje era dia, né? Hoje era dia, tinha uma tortinha. Fica ali na Marechal Floriano 913 e o telefone é 999055557. Vocês têm que ir lá experimentar esse sabor. Tomar um café lá. E a Produvet, meu amigo Rodrigo, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços Brasil-Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Para falar com a Produvet, chama ali no 53-99962-3968. Felipe, brigadão. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a gente possa tirar os ensinamentos que a gente teve dessa parábola aqui e levar para nossa vida, né? Fazer essa reflexão. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, né? Curtam, compartilha, comenta. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!